Nesse vídeo vou compartilhar com você 4 dicas práticas e simples que me ajudaram a diminuir o cansaço mental e que me impedem de chegar à exaustão. Certamente essas dicas, embora sejam simples, irão fazer uma diferença muito grande na sua sensação de cansaço ou exaustão, tanto mental quanto emocional. Olá, aqui é a Jéssica Nascimento. Primeiro, reduzir os excessos. Muitas vezes na rotina, no dia a dia, a gente pode não perceber, mas a gente vai acumulando. Às vezes conversas no WhatsApp, às vezes coisas dentro do nosso guarda-roupa, às vezes relacionamentos dos quais não nos fazem mais bem. Então procura observar tudo aquilo que está em excesso na sua vida e vai eliminando aos poucos esses excessos. Porque quando você elimina esses excessos, você abre espaço para se dedicar ao que realmente importa. Você abre espaço, inclusive, para descansar, para olhar para a sua saúde mental. Então, será que hoje você está tendo muitos excessos na sua vida? O que é que hoje você pode reduzir na sua vida? O que é que hoje você pode retirar que não faz mais sentido ou que não está te agregando positivamente, está só acumulando espaço? No meu caso, uma das coisas que eu fiz foi excluir o número de diversas pessoas, excluir conversas antigas. Comecei a ver no meu guarda-roupa aquilo que não me servia mais, estava ali só acumulando espaço. Já consegui tirar várias coisas que estavam apenas acumulando espaço. Uma coisa que eu gosto de fazer também é estudar. Só que aí, às vezes, você quer fazer, no meu caso, vários cursos ao mesmo tempo e você não consegue focar e aprender de fato aquilo dali. Então, o que é que eu fiz também? Eu retirei um pouco os excessos de curso e foco somente em um, 2 no máximo por vez. Por quê? Porque aquilo vai me ajudar a absorver melhor e não vai me sobrecarregar. 2, diminuir o tempo de tela. E esse diminuir o tempo de tela, eu quero abordar um pouco o tópico 1, que é reduzir os excessos. Eu até gravei um vídeo falando sobre a questão no Instagram, sobre como eu trabalhando com as redes sociais, ainda assim eu consigo me manter calma, equilibrada. E então, o Instagram foi uma das coisas que eu fiz diversas alterações para que ele não me distraísse, para que ele não tirasse do meu foco e para que ele não ficasse ali me sobrecarregando. Então eu vou deixar aqui, se você tiver interesse, você vê que pode ser que te ajude muito também. Então o que eu quero te falar do Instagram é, será que hoje, se você usa Instagram ou outras redes sociais, você está deixando todas as notificações ativas? Será que você está usando demasiadamente o celular e você está usando por quê? Ou para quê? É apenas para ficar ali passeando pelo celular, vendo o que tem, o que não tem? Ou de fato você está utilizando o celular para fazer algo de útil? Então procura observar o que no seu celular está levando o seu tempo embora. Será que são coisas das quais você pode abrir mão, pode se desfazer ou não? São coisas das quais de fato você realmente precisa fazer. Porque muitas pessoas utilizam demasiadamente o celular e não vai percebendo que vão ficando cansadas, exaustas, estressadas pelo uso excessivo do celular. Então começa a perceber, será que eu tenho como diminuir o meu tempo de tela? Se eu tiver, ótimo. Se eu não tiver como diminuir, por que eu não tenho como diminuir? O que é que eu estou fazendo aqui no celular? Ah, eu não tenho como diminuir porque eu trabalho com as redes sociais. Mas será que todo o tempo que você está passando é porque você está trabalhando? Ou será que às vezes você fica vendo um vídeo atrás do outro? É importante a gente ver aquilo que a gente gosta. Eu vejo vídeos também no YouTube e em outras plataformas. Mas eu não dedico a maior parte do meu tempo livre para isso. Então começa a observar o que está em excesso dentro do seu celular, aplicativos antigos, conversas antigas, correlacionando com a dica 1 que eu te dei. Então conversas antigas, fotos que para você não faz mais diferença estarem ali. Então tudo isso você pode observar e ir abrindo mão, retirando esses excessos. 3. Aceitar que você não precisa saber de tudo. Tem pessoas que se sentem muito bem informadas, assistindo todos os jornais, vendo todas as notícias que aparecerem pela frente no Instagram, querendo saber de tudo o que está acontecendo ao redor do mundo. Só que a verdade é que você não precisa saber de tudo isso. A sua vida vai seguir mesmo que você não saiba de tudo. É importante ter um certo nível de informação? Mas muitas vezes essa informação, se você perceber, ela não faz a menor diferença na sua vida.
E aí você gasta a sua energia mental, você gasta os seus pensamentos ali em algo que você não pode fazer nada. E aí, se você não pode fazer nada, será que vale a pena gastar a sua energia com algo que você não pode fazer nada diante daquilo? Então, para observar e perceber que, de fato, muitas coisas você nem precisaria saber. Que você está ali gastando a sua energia com algo que não está te agregando em nada positivamente. Com algo do qual você sequer vai poder ajudar ou que vai influenciar a sua vida de forma direta ou indireta. Particularmente, já faz muito tempo que eu não assisto jornais, televisão aberta de uma forma geral. E assim, as notícias que precisam chegar até mim sempre chegam. Às vezes até as que não precisam chegam, imagina as que precisam. Então, tem pessoas que têm esse receio de, não, eu não posso ficar sem informação, eu tenho que ver. Só que não, você não precisa ver. Muitas coisas você não precisa ver. Às vezes, um tantão de coisas negativas já apareceram para mim no Instagram, hoje em dia, mas não porque conforme a gente vai vendo outras coisas, o filtro vai mudando. Mas já apareceram coisas de tragédias e coisas muito negativas e que eu não podia fazer nada a respeito daquilo. E aí eu parei de seguir algumas pessoas que traziam isso de uma forma que eu sentia que não agregava positivamente a mim. E no próprio Instagram, quando aparecia, eu ia simplesmente ignorando, abrindo outras coisas. Outra coisa também, às vezes não só nessa questão de jornal, às vezes é alguém que vem te trazer uma fofoca. Aquela fofoca você nem precisa saber. Não é sobre a sua vida, não vai mudar nada, a outra pessoa às vezes só quer fazer intriga. Então, ao que você tem dado atenção? Será que você tem depositado a sua energia em coisas que não precisam estar depositadas a sua energia? Para pensar sobre isso. Quarto, procure se concentrar naquilo que está sob o seu controle e aquilo que você vai resolver, que você vai fazer algo a respeito daquilo. Quantas vezes a gente pode parar a nossa vida para ficar se concentrando em algo que não está sob o nosso controle, que a gente não pode fazer nada? E aí, muitas vezes, aquilo que a gente tem como fazer, que está sob o nosso controle, a gente não faz. Por quê? Porque às vezes já gastamos essa energia fazendo aquilo que não era da nossa responsabilidade ou que a gente não tinha como ajudar. Então, foca em fazer e foca a sua energia naquilo que está sob o seu controle. E resolva, faça aquilo que precisa fazer. Porque tudo isso vai de fato te ajudar e vai fazer diferença na sua vida e talvez na vida de outras pessoas também. Mas você se concentrar em algo que não está sob o seu controle só vai fazer você gastar a sua energia, só vai fazer você ficar cansado mentalmente e emocionalmente. Para pensar, se você vai fazer uma entrevista de emprego, você, será que eu fui bem? Será que eu não fui tão bem? Como será que foi? Será que eu vou ser contratado? Eu não vou? Bom, isso não está sob o seu controle. O que é que estava sobre o seu controle? Se preparar para a entrevista, ir na entrevista, passar por aquela entrevista e ir embora, e esperar o resultado. É isso. Então começa a observar isso, eu estou dando esse exemplo, mas começa a observar isso de uma forma mais ampla e analisando as várias áreas da sua vida. Porque com certeza isso vai te ajudar demais. Vamos recapitular brevemente. Reduza os excessos da sua vida, todo tipo de excesso, reduza. Diminua o seu tempo de tela, aceite que você não precisa saber de tudo e faça aquilo que está sob o seu controle. Se concentre sobre aquilo que está sob o seu controle. E faça algo a respeito diante disso. Faça algo para resolver isso. E claro, para você que chegou até aqui, uma última dica especial para você. Dedique os primeiros momentos do seu dia para fazer uma leitura leve, de um livro leve. Mesmo que sejam 1 ou 2 páginas, se senta, fecha os olhos um pouquinho, fica ali 1 ou 2 minutinhos com os olhos fechados, tentando não entrar em nenhuma história dos vários pensamentos que vão surgir na sua mente, para você começar o dia assim mais tranquilo, mais relaxado. Porque quando a gente começa o dia já mexendo no celular, já fazendo um montão de coisas, quando a gente sai correndo, meio que apressado para ir para o trabalho, esse tipo de coisa, a nossa mente ela já vai entrando naquele estado. Já quando a gente se permite começar o dia com mais tranquilidade, com mais leveza, isso contribui para que a gente tenha um dia mais calmo e logo tenha mais saúde mental, não chegue a ter um cansaço mental nem emocional. A menos que de fato vá surgir alguma situação que seja realmente muito desgastante. Mas a tendência é que o dia ele continue assim,
com tranquilidade, com paz, por mais que a gente tenha muitas coisas para fazer. Eu já tinha terminado de gravar o vídeo, mas teve uma outra coisa que me veio em mente, que é extremamente importante. Resolva as coisas e não fique adiando. Sabe, às vezes a gente tá com alguma questão para resolver que já poderia ter sido resolvida, que a gente poderia resolver. Às vezes é um conflito que a gente teve com alguém, às vezes é uma coisa que a gente tá procrastinando, tá com preguiça, e aí a gente não resolve e aquilo fica ali, ó, consumindo a nossa mente, consumindo os nossos pensamentos, fica ali ocupando espaço e fazendo a gente gastar uma energia que a gente não precisaria estar gastando ali. Então não fica adiando demais as coisas e faz aquilo que precisa ser feito, resolve. Porque isso é extremamente importante. Quando você tiver alguma pendência, assim que possível, faz. E principalmente se for relacionado a isso. Aí tive um conflito com alguém. Ah, não, mas eu não quero falar agora, não quero resolver agora. E aí você às vezes vai adiando aquilo que precisa ser feito e não faz. Mas vai lá, resolve, para que a sua mente ela fique limpa. Outra coisa também que está relacionada a isso, sabe? Tem pessoas que ficam guardando rancor, raiva, não perdoam outras pessoas durante muito tempo e tudo isso vai consumindo a energia dessas pessoas. Às vezes essas pessoas estão extremamente cansadas e não sabem que o motivo é esse ressentimento que elas estão guardando dentro delas. Bom, eu espero que essa parte do vídeo tenha sido para você. Tchau! Eu espero que de alguma forma esse vídeo tenha te ajudado. Eu te vejo muito em breve. Um beijo para você e tchau!